Eu aposto que você acredita que na sua empresa não tem processo. Eu sou Tânia Segurado, consultora do Grupo Destra, professora em MBAs, eu tenho muita experiência em mapeamento e modelagem de processo e eu aposto que eu posso te ajudar a encontrar esse caminho e a resolver os problemas da sua empresa. Curte, comenta, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo daqui para frente. Eu posso te afirmar que a sua empresa tem processo. O que acontece é essa sensação de que todos estão indo cada um para um lado, que as coisas não estão no lugar, que você vive apagando incêndio, não é realmente porque vocês não têm o processo, mas sim porque o seu processo ou os processos da cadeia de valor, eles não estão bem mapeados. E aí é que entra a expertise ou o pulo do gato que pode levar a sua empresa para outro patamar. Mas para a gente falar em processos, primeiro nós precisamos falar da gestão, porque o processo é uma ferramenta da gestão. E o que é gestão? O que é a cadeia de valor? É aquilo que permeia toda o seu negócio, que permeia toda a operação e aquilo que acontece na empresa. Ou seja, quais são os seus processos comerciais, quais são os seus processos do core business da empresa, aquilo que realmente é a razão da empresa, seus processos de apoio, seus processos de controle. Então, antes da gente falar de processos ou da gente iniciar um mapeamento de processos, nós precisamos refazer ou reestruturar sua arquitetura organizacional. Aí sim, nós vamos conseguir identificar os seus macroprocessos, os seus processos e subprocessos, as atividades e as tarefas que compõem todo o ciclo produtivo da empresa. Aí sim, nós vamos conseguir dizer, olha, os seus processos existem, como eu afirmei no começo, mas nós vamos conseguir identificar os vários gaps que podem estar acontecendo. E como é que eu faço essa identificação? O gap de processo pode acontecer dos mais diversos modos e nos mais diferentes lugares. Ele pode ser um gap de pessoas, ou seja, a pessoa certa está no lugar certo. Ele pode ser um gap, por exemplo, de layout. Será que o layout de um determinado departamento ele está disposto da forma correta? A pessoa não está levantando 2, 3 vezes? Pode ser um gap de falta de uma máquina, um computador melhor. Pode ser um gap em que o colaborador tenha que pegar a mesma assinatura com o mesmo supervisor 3 vezes no dia. Como também pode ser um gap em que o entendimento do fazer, o entendimento do que precisa ser transformado não esteja correto. O que é processo? Processo tem entradas, tem transformação, e tem saídas para um cliente, interno ou externo. Então, quando nós vamos identificar e fazer esse mapeamento, nós precisamos entender tudo o que está à volta durante essa operação. Eu não posso simplesmente fazer uma entrevista para mapeamento de processos em que eu pergunte para o operador, o que você faz? Ele vai me narrar o que ele faz, mas aonde está a expertise ou o pulo do gato para que a gente traga melhorias. Porque se nós não identificarmos melhoria durante esse mapeamento, como é que nós vamos fazer a modelagem e descrever ou colocar em fluxo aquilo que é a operação daquele processo, aquilo que é o fazer daquele processo? Então, durante um mapeamento de processos, nós vamos identificar se as pessoas estão corretas, se elas têm os recursos, de máquinas, equipamentos, quais sejam os recursos que ela necessita para fazer aquela transformação, se o ambiente é favorável para que aquela operação aconteça. Nós vamos entender também se o método que ela trabalha é o método correto, porque de repente o seu colaborador esteja com uma dificuldade de implementar, uma dificuldade de execução, mas foi passado para ele uma forma muito difícil de ser feita. Ou aquele processo que ele faz é o que nós costumamos chamar de enxugar gelo. Aquele pedaço ou aquela ponta que ele faz, ela não poderia ser automatizado? Vamos chamar o pessoal do TI para nos ajudar. De repente, ele pode ser aproveitado em outras partes da empresa
com ocupações, com execuções muito mais importantes e que trariam muito mais valor para o negócio. O que nós precisamos entender no mapeamento de processo é que não existe somente um item para que nós possamos olhar. É interessante que a gente tenha um olhar de águia, um olhar sistêmico para a gestão, para as pessoas, para a infraestrutura, para a cultura. A cultura pode influenciar de uma maneira totalmente positiva ou negativa quando se trata da execução de um processo. Para o clima organizacional, como é que está o clima? Será que os processos estão sendo bem feitos em função de um clima ou o clima está ruim? O que nós precisamos entender é que o mapeamento de processo e a importância que o processo tem dentro da gestão das empresas, ele é muito mais amplo do que simplesmente transformar aquilo que alguém faz em um fluxo ou em um procedimento descrito. Essas duas ferramentas são importantes, elas são importantes para treinamento de um novo colaborador, elas são importantes para uma reciclagem, elas são importantes quando novas pessoas chegam na empresa e o conhecimento organizacional fica retido, mas o que nós precisamos entender é que mapear processo interfere em toda a gestão da empresa. O fluxo com que as coisas caminham dentro da empresa e como isso afeta a hierarquia da empresa, as responsabilidades, as autoridades, a comunicação, sofrem toda a influência quando se trata de um processo mal mapeado. E da mesma forma, quando o processo está bem mapeado e os atores que vão entrando dentro desse processo ao longo da execução fazem toda a diferença quando ele não tem gaps, quando ele não tem lacunas. O que nós precisamos entender é que uma empresa, ela precisa ser olhada de forma linear, ou seja, horizontalmente. Os processos têm entradas e vão passando pelos vários departamentos da empresa. Não existe um processo que não passe por mais de um departamento, né? Se eu tenho uma empresa, esse processo passa por vários departamentos e atinge várias pessoas. Então, toda essa cadeia de cliente-fornecedor em que um processo vai acontecendo ao longo do tempo, ele traz todas as influências e também influencia nos resultados finais da empresa. Quando a gente diz que o processo agrega valor ao negócio, nós queremos dizer que um processo bem mapeado, um processo onde todos os intervenientes foram observados, ele é capaz de acelerar, de alavancar toda a empresa e toda a operação e trazer assim valor. O que eu tenho para você é, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido, se ele plantou uma sementinha daquilo que você vê no dia a dia da sua empresa, daquilo que são as suas dores, daquilo que te deixa, às vezes, sem dormir, me manda um comentário, compartilha comigo aqui a sua dúvida. Essa interação vai fazer com que eu conheça as suas dúvidas, que eu conheça as suas dores e que eu possa te ajudar a resolvê-las ou pelo menos, né, te dar um caminho para que você possa passar por elas de uma forma mais leve. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e pense bem. Processos bem mapeados vão fazer toda a diferença na gestão da sua empresa. Eu te garanto, vai agregar valor para o seu negócio.